Vamos ao curso Fé. Muito bem, hoje nós vamos estudar a lição 4 do módulo 1 do curso Fé. O módulo 1 é a determinação e essa lição tem por título de autovalorização. Para você tornar-se vitorioso em todos os aspectos da vida, é preciso que, primeiro de tudo, você tenha uma autovalorização da sua pessoa. Enquanto você achar que não possui nenhuma expressão diante de Deus, você assumirá uma posição de falsa humildade e não terá coragem para reivindicar os seus direitos. Existe por esse mundo afora um ensinamento que tenta reduzir a pessoa a nada. E se as pessoas não tiverem assim esse conceito de uma autovalorização, elas vão viver uma vida inferior e elas não vão ter coragem de reivindicar os seus direitos diante de Deus. Porque quando você está numa provação, Deus está olhando para ver se você vai tomar a atitude certa ou não. E se você não tiver assim um conceito de você, um conceito em que você se vê da maneira como Deus vê você, na hora exata da aprovação, você vai achar que, afinal de contas, eu não presto, eu não tenho direito à bênção, eu não tenho expressão nenhuma, se Deus quiser, é por misericórdia que Ele vai me ajudar. Não, é preciso que haja essa autovalorização, que você veja a si mesmo da mesma maneira como Deus, o Senhor, vê você. Imagem e semelhança. Você é uma pessoa importante, pois você foi criado à imagem e à semelhança do Senhor Deus. Foi assim que Ele criou o ser humano. A cor da pele, dos olhos, a estatura, a cultura, os defeitos físicos não devem, em hipótese alguma, ser tolerados como motivos para fazer uma pessoa crer que o seu valor é pequeno ou insignificante. Entenda bem, nós estamos vendo aqui a autovalorização. Você deve sentir-se como uma pessoa importante, porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Exatamente como Ele era, Ele fez a gente. Então, como é que nós devemos nos ver? Nós temos que nos ver como Ele nos vê. Agora, a cor da pele, a cor dos olhos, a estatura, a cultura, defeitos físicos, não devem ser tolerados como fatores que separam as pessoas. Na verdade, as pessoas são separadas, mas são por aquilo que elas creem na palavra de Deus. Alguns não acreditam na palavra de Deus, não querem nem saber. Outros não. Outros ouvem a palavra, creem na palavra, assumem a palavra, então eles passam a ser vencedores. O problema, então, está em que você é ou não alguém importante? Deus se interessa ou não por você? Claro que sim, porque Ele criou você à própria imagem e à própria semelhança dEle. A teologia dos homens. Infelizmente, a teologia dos homens ensina, em todos os lugares, que nós não valemos nada para Deus, que somos seres sem a mínima expressão diante dEle, e que somente por misericórdia é que Ele nos salva. Isso é terrível. Milhões de pessoas estão passando pela vida sem fazer aparecer os seus dons e talentos por causa de pregações como estas. Eu, nesses anos todos que eu sigo a Jesus, eu tinha 6 anos de idade, isso já lá no ano de 1953 para 54, foi quando eu aceitei Jesus como Salvador, e desde aquela época até hoje, eu cansei de ver pregadores ensinar as coisas mais absurdas a respeito de Deus, da vida eterna, a respeito de nós. Uma vez eu vi um pregador falar, eu senti pena dele e na mesma hora eu recusei. Ele disse o seguinte, que nós não valemos nada para Deus, que diante dos olhos de Deus, nós não passamos de seres sem expressão. Ele ficou mais inspirado nessa sua infeliz exposição da palavra de Deus, se é que era exposição da palavra, e ele diz, nós não passamos de excrementos diante de Deus. Eu disse, meu Deus, que coisa mais absurda. Meu irmão,
Você tem que recusar essas coisas esquisitas que andam por esse mundo afora ensinando. Quando alguém quiser diminuir você, reduzir você a nada, levante-se e diga: não, você está errado. Eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Recuse terminantemente esse ensinamento da teologia dos homens, que fazem você olhar para si como se você não prestasse, como se você não tivesse valor algum. Ao contrário, você tem valor. Puxa, Jesus morreu por você, Jesus veio por você, Jesus, ele se deu por você, e você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Um alto valor. Olha, claro que nós temos um alto valor para Deus. Ele mesmo nos fez à sua imagem e semelhança. Se somos o retrato de Deus, não podemos aceitar que nos diminuam e nos reduzam a quase nada. Bem, missionário, mas esse tema não é muito importante. Bem ao contrário. Enquanto você deixa que pessoas más coloquem sobre a sua vida esse pensamento maligno, demoníaco, que você não tem valor, que você tem que desaparecer, coitado de você. Você nunca vai clamar a sua parte na bênção de Deus. Uma vez uma pessoa me escreveu, respondendo a um anúncio no jornal, eu precisava de jornalista, e essa pessoa escreveu dizendo que ela havia se convertido há algum tempo, e numa certa igreja, citou o nome, e que desde quando ela se converteu, ela ficou desempregada. E ela disse: eu acho que Deus fez isso para o meu bem, porque Ele está me fazendo mais humilde, submissa, e eu estou aprendendo a conhecê-lo melhor. Que coisa mais esquisita isso! Deus agora precisa fazer alguém sofrer. É a tal da teologia dos homens que reduz a pessoa a nada. Você não presta. E só depois de muito sofrimento é que talvez Deus possa aproveitar você. Não, você é o retrato de Deus. Assim como Ele é invencível em todas as batalhas, em qualquer situação, o Senhor jamais perdeu uma batalha, jamais perderá. Meu irmão, minha irmã, esse é o espírito que você tem que ter ao olhar para si e ver você como uma pessoa vitoriosa. Se o meu pai, que me criou a sua própria imagem e semelhança, nunca perdeu uma batalha, nunca fracassou, por que é que eu vou perder uma batalha? Por que é que eu vou fracassar? Não, isto é errado, isso é terrível. Você pode ter dentro de si essa confiança. Eu tenho um alto valor para o Senhor Deus. Por que é que eu tenho esse alto valor? Porque o Senhor Deus me fez como o retrato dele. Confessa que você é inferior. No século passado, um bando de homens brancos, racistas, batiam num cidadão que tinha pele escura. Isso aconteceu no sul dos Estados Unidos, onde o racismo predominava. Estando quase a ponto de matá-lo, e então, demonstrando uma certa piedade, maligna, né? Disseram assim: negro, confessa que você é inferior. O cidadão, quase não suportando a pancadaria, com lágrimas a rolar pela face, todo machucado, ele respondeu: eu não posso confessar isso, porque eu fui criado à imagem e à semelhança dele. Talvez alguém esteja dizendo para você que por causa da sua estatura, da sua aparência, da sua cultura ou falta dela, por causa de qualquer fator, de um defeito físico, que você não pode ter as mesmas oportunidades que as pessoas consideradas normais, consideradas aptas para os sucessos, terão. Coisa nenhuma. A cor da pele, a cor dos olhos, a cultura, a família na qual você nasceu, a raça da qual você vem, isso pouco importa, meu amigo. O que faz a diferença é se você tem
a natureza de Deus dentro de você. E aí não basta dizer, bem, eu tenho. Não. A natureza de Deus é a palavra de Deus. Se você tem o material necessário para fazer você uma pessoa invencível, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que em todas as batalhas vencerá. Agora, se você não tem a palavra de Deus, aí é outro assunto. Você simplesmente deixou Deus de lado e você está lutando com as suas próprias forças. E quem luta com as suas próprias forças, talvez consiga, na maioria dos casos perde. É bom que nós nos calemos e que nós permitamos ao Senhor que Ele lute através de nós. Ele queria você. Entenda bem, você não é produto do acaso. Você não veio ao mundo como um acidente. Muitas vezes na televisão é mostrado, na concepção de uma pessoa, aqueles milhões de espermatozoides correndo, e um deles vai, fecunda o óvulo, então há a concepção e nasce uma pessoa. Entenda bem, quando na sua concepção, foi o Senhor Deus quem guiou aquele espermatozoide para fecundar o óvulo. Por que Ele fez isso? Porque Ele queria você aqui. O Senhor Deus precisava de você. Quando você era uma massa informe, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ver na Bíblia daqui a pouquinho, Ele já o conhecia. O Senhor Deus teceu você e o Senhor Deus o fez desse modo, pois Ele precisava de alguém como você. Meu irmão, você não é produto do acaso, não. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus fez você dessa maneira porque Ele tinha um propósito. Se você abrir a Bíblia Sagrada, que você deve abrir, e todos os dias você deve estudá-la, no Salmo 139, você vai ver aqui uma das grandes revelações de Deus a respeito da sua vida. O Salmo 139, versículo 13, o Espírito Santo, usando Davi, fez com que Davi nos revelasse essa grande verdade. Ele pôs assim, pois possuíste os meus rins, entretecestes-me no ventre de minha mãe. Então foi Deus quem fez a pessoa, foi Ele que entreteceu você, Ele que preparou você, Ele que formou os tendões, formou os nervos, formou os ossos, Ele que fez você. E continua dizendo o seguinte, o versículo 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você está entendendo isto? Versículo 15 agora. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem havia ainda uma delas sequer. Ô meu irmão, minha irmã, essa autovalorização é preciso acontecer dentro de você. Da próxima vez que você se olhar no espelho, quando você olhar no espelho e aquela imagem que aparecer ali, olhe para aquela imagem e confessa, você é a imagem, a semelhança de Deus. Quando você era uma massa informe, não tinha forma, o Senhor Deus já conhecia você. Foi Ele que guiou na concepção. E o Senhor Deus, quando Ele entretecia você, Ele formava você, Ele colocou dentro de você certos dons, certas habilidades, que você mesmo não conhece, mas que, se você der ouvidos à palavra de Deus, Ele vai fazer com que elas aflorem.
E você vai ver que o mundo está precisando de alguém com essas habilidades, dons e talentos únicos. Aquilo que Deus deu para você, Ele não deu para mais ninguém. O mundo precisa que se aflore as habilidades, os talentos e os dons que Deus colocou dentro de você. Então, como é que você vai achar agora, ou vai aceitar, que alguém chegue para você e diga: você não tem valor algum, Deus não conta com você, você não é uma pessoa importante para Deus? Que isso? É o diabo que está falando isso. Você tem um alto valor. Deus fez você do modo mais perfeito. Ele fez o ser humano à imagem e à semelhança dele. A teologia dos homens anda espalhando por aí que o ser humano não tem jeito. A teologia dos homens anda espalhando por aí que o ser humano, com muita misericórdia, por muita graça de Deus, é que ele vai ser salvo. Tá certo? Deus teve misericórdia, é pela graça que somos salvos, não é errado isso, mas nós temos um valor para Deus. E você precisa dar a si mesmo o valor que Deus lhe confere. Confere tanto valor a você. Vamos voltar ao Salmo 15. Que quando você não existia, quando você era, pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Há uma tradução que diz que, o versículo 16, que os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. Quer dizer, quando havia possibilidade de mudar você, os olhos de Deus já viram você. E eles foram olhando para você, e Deus, através dele, olhando, mudando, moldando, colocando algo aqui, colocando algo ali, e hoje você apareceu. Agora Deus está se dirigindo a você. O Espírito de Deus está vindo para a sua vida, Ele está se revelando a você agora, e Ele quer que você saiba que você possui um alto valor para Deus. Meu irmão, não abaixe mais a cabeça. Não fique agora zanzando de um lado para o outro. Quando for aproximar-se diante de Deus, vá sabendo que Ele tem um plano, Ele tem uma missão, Ele tem um desejo para a sua vida. Então valorize-se. Erga a sua cabeça. Creia na palavra dEle e passe a ser uma pessoa vitoriosa. Não dê ao diabo a mínima chance dele derrotar você. Se você permitir que ele reduza você a nada, ele derrotou você. Não permita que ele diminua 1 centímetro sequer. Amém? Então tenha uma autovalorização da sua pessoa. Bom, terminamos a lição 4. Vamos para a lição de número 5.